Boa tarde, professor. O time já está definido para o jogo contra o Novo Hamburgo e a situação do Marcel, como está? Ela já não está definida por causa do Marcel, né? Mas ela aproveitando já a sua pergunta, é um jogador que teve uma pequena dor no joelho num treinamento durante a semana. Graças a Deus não foi nada grave depois que fez os exames, mas ela ainda está sob olhares clínicos ainda e é uma dúvida para a gente tirar até amanhã. Vamos esperar esse tempo, porque caso o Marcel não tenha possibilidade de entrar jogando, nem para o banco também levo, para não correr o risco de ter que utilizar ele durante a partida e aí forçar por um momento desnecessário. Então, amanhã ainda a gente vai esperar esse tempo para ver se o Marcel tem essa condição. E aí, pós-almoço, o Vitor também já solta a lista de relacionados sem segredo nenhum e vocês também já vão saber se vai ter essa condição de jogar ou não. Por outro lado, tem outra situação que é no gol, né, Tcheco, que você deu 2 jogos para cada goleiro, para o André, para o Pedro. Já tem a definição, quem é que começa e vai ter uma sequência no restante da Série D? É um ponto bem importante de ser falado também e de ser entendido da minha parte nesse momento. Primeira coisa, né, eu entendo que temos 2 bons goleiros, atuaram muito bem na meta enquanto jogaram. O André, o Pedro hoje está com 2 cartões amarelos, é um jogador aí que desempenhou bem e nesse jogo vai entrar jogando, mas a gente sabe também que pelas questões que os árbitros estão tendo atitudes diferentes nesse campeonato por novos comportamentos que eles estão tendo, estão dando amarelo a todo momento, estão exigindo mais reposição rápida dos goleiros e equivocadamente estão colocando os goleiros a cartões amarelos a cada jogo que tem. Eu preciso dar ritmo para os 2. Então, dentro dessa segurança que eu tenho com eles, hoje a prioridade é o Pedro, mas o André daqui a pouco pode aparecer também, até pela questão do cartão. O goleiro precisa de ritmo e não vejo problema nenhum com os 2 goleiros nesse momento para a gente poder definir. A prioridade vai sendo do Pedro, mas o André sempre vai ter também a sua vaga aí quando necessário. Como está a situação do Heron também, jogador que acabou sentindo na quarta-feira, ele que sentiu também no jogo contra o Brasil, como é que está ele? Não só o Heron, o Matheus, o próprio Marlon, vários jogadores estão com dores e não existe jogador sem dor. Se você for para um jogo que não está com alguma dorzinha, tem alguma coisa errada, né? A gente vive diariamente aí treinando forte, tem pancadas, tem divididas, tem exaustão. É lógico que tem dores que a gente tem que se preocupar um pouquinho e a gente, por exemplo, ontem minimizou um pouquinho o Heron em determinado momento do treino para ele não ter uma fadiga maior, mas são jogadores que estão com dores, mas vão para o jogo normalmente e até porque, volto a falar, o jogador sem dor hoje em dia no futebol aí, ela vai ter e vai existir sempre. No setor ofensivo, Marcelinho vai ter uma sequência, Tcheco, agora no time titular, começando a partida também contra o Novo Hamburgo? Nesse jogo ainda ele continua como titular, não só pela sequência que a gente quer dar também, mas para tentar desenvolver um pouquinho essa transição ofensiva que no vídeo editado, por exemplo, no último jogo que eu fiz aqui contra o Brasil, o Marcelinho teve 5 oportunidades, né, de arremate a gol. E o Marcelinho, durante a semana, ele tem trabalhado sempre bem as suas finalizações. No jogo, ele não foi bem. E isso, às vezes, acaba acarretando um pouquinho de cobrança, não só na modelagem de trabalho quando a gente está ganhando, mas aí especificamente uma situação individual que é o ponto forte dele, né? E a gente cobra porque ele pode dar mais nesse sentido. Então teve, por exemplo, no segundo tempo, 3 momentos que ele cortou para dentro, chutou, a bola passou tudo perto, passou uma até o goleiro adversário fez, o Pitol fez a defesa. No primeiro tempo também ele teve essa possibilidade. Então é uma condição boa que a gente está tendo com ele para esses contra-ataques, mas precisa ser mais efetivo, né? E eu sempre falo para os jogadores, e não só os atacantes, aqueles que estão concluindo o gol. A nossa exigência não é que especificamente faça o gol. Isso aí vai ser algo natural, mas tem que acertar o gol, principalmente quando está inteiro na jogada. Acertar o goleiro, a meta para transferir essa responsabilidade para o goleiro também, porque em algum momento a bola entra, em algum momento pega o rebote e a gente pode ser feliz, enfim.
E são jogadores, não só Marcelinho, como o próprio Heron, o Pena pega muito bem na bola, como o Galvão fez no rebote também. São jogadores que têm uma boa finalização, mas nesses contra-ataques a gente está sendo pouco efetivo. Então o Marcelinho é especificamente para esse tipo de jogo, principalmente no jogo fora, que o adversário pode vir um pouquinho para cima e a gente pode aproveitar um pouquinho essas oportunidades. O senhor novamente trabalhou com 3 zagueiros, né? Pode iniciar o jogo contra o Novo Hamburgo com essa linha de 3? Eu acabo durante a semana trabalhando em algum momento esporádico dos trabalhos essa linha de 3 para ir pegando sempre alguns conceitos que eles estão fazendo pouco. Acho que a gente vai incorporando essa saída de 3 e não necessariamente com 3 zagueiros. No caso do Brasil, a gente colocou o terceiro zagueiro, porque o Brasil acabou colocando 2 centroavantes específicos de área, então a configuração de marcação ia encaixar perfeitamente nesse sentido. Qual que foi a dificuldade que a gente teve? Quando saiu o Adriel e saiu o Jonathan, a gente já está sem os 2 laterais e o Fício, por questão de lesão. Tive que improvisar um pouquinho, apesar do Moacir já ter sido lateral, ter colocado ele lá, e o Marcelinho, em algum momento ele fez aqui pelo lado esquerdo também, mas essa improvisão, quando eu improviso na questão do Marcelinho, é porque ele já fez isso antes com a gente. Então não é nada inventado, sim, coisa bem pensada. E o Marcelinho fez bem aqui nos jogos treino contra a base, fez nos treinos elaborados. Eu acabo colocando jogadores para ver se sente bem quando se a gente precisasse, e a gente precisou naquela ocasião. Eu acho que eles se comportaram bem. O Marcelinho já está um pouquinho cansado, então ele posicionou um pouquinho mais o sistema defensivo, mas aquela ocasião nos permitia isso. Mas sempre durante a semana eu acabo trabalhando um pouquinho, porque quando necessário a gente acaba fazendo essa linha de 3. Especificamente a cada jogo nós estamos fazendo com o Marlon. O Marlon está tendo essa condição, e aí ele entra normalmente para uma linha de 4 na frente, então a gente pode confundir o adversário nessas variações táticas que a gente acaba elaborando, e eles estão se sentindo bem com isso é mais importante. Então, eventualmente, a gente sempre vai trabalhar e fazer também durante o jogo. Aliás, já quero seguir nesse tema, né? Você sempre é muito sincero falando sobre as questões do time. A sensação que fica de quem está acompanhando os treinamentos, os jogos, é que você quer implementar esse sistema de 3 zagueiros, vem utilizando no decorrer. Essa possibilidade de iniciar com 3 zagueiros é algo que você quer implementar e tem algo que impede o momento para fazer isso? Eu sou um técnico que gosto muito da formação de uma saída de 3. Para mim, o ideal é como a gente tem aqui, com um volante que consegue fazer isso. Ela pode ser com o Marlon, ela pode ser com o Marcial, e em alguns momentos o Marcial já fez isso nas partidas. E os jogadores que estão no banco, quando entram, também tem essa propriedade para fazer, o caso do Eliezer, porque eles fazem nos treinamentos também. Eu não tenho uma imposição de colocar 3 zagueiros. Não é um gosto específico meu. Quando eu tenho esse volante para fazer, para mim é melhor, porque daí a variação dentro do próprio jogo com eles, para uma linha de 4, ela é imediata. Se eu colocar 3 zagueiros, ela é um pouquinho mais difícil. Em outros trabalhos que eu fiz, eu não tinha esse jogador específico para fazer essa saída de 3 como jogador do meio de campo. Então eu estou muito confortável com isso, com os volantes fazendo esse trabalho. Hoje, esse é o cenário mais ideal para mim. E os trabalhos, quando eu vou colocando, é sempre para aperfeiçoar mais ainda. Então, os comportamentos, para mim, ele é muito importante. Vou dar um exemplo muito específico para vocês no último jogo. A edição de vídeo que a gente acabou passando para os jogadores, para eles terem mais convicção no trabalho, toda vez que a gente sobe os 2 alas nossos, os 2 extremos deles estão voltando lá para marcar, do time adversário. Então a gente tira os extremos deles da nossa linha de ataque deles, a gente empurra para uma linha de 5 deles, forçando de certa maneira, mas eu preciso de um bom condicionamento de passe entre o meio de campo e a saída de 3, preciso de uma boa leitura também de comportamento entre linhas. Essa leitura de comportamento entre linhas a gente precisa melhorar muito ainda, mas é tudo progressivamente, né? A gente vai ainda pautamente evoluindo, e eu vejo essa evolução já desde que a gente chegou. Então a gente está conseguindo fazer.
Então ela não é uma imposição literalmente com 3 zagueiros. O último jogo foi porque ele colocou 2 zagueiros, a gente estava vencendo, a gente poderia ser efetivo mais nos contra-ataques, é um problema que a gente está tendo, mas a gente precisa melhorar um pouquinho nisso aí, mas não é basicamente uma regra que eu quero colocar 3 zagueiros, mas uma saída de 3, sim, variável com uma linha de 4, linha de 3 para confundir o adversário, acho que isso faz muita diferença para o trabalho.